Paz do Senhor, pequeninos. Nós vamos hoje para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre Jesus acalmando uma tempestade. A passagem se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, e os versos do 35 ao 41, que dizem assim: Naquele dia, já era tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem do rio. E eles, liberando a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, crianças, como vocês podem perceber, Jesus estava pregando em um lugar e chegou a hora que ele precisava partir do lugar que ele estava para a outra margem do rio. E os discípulos pegaram no mesmo barco que eles estavam e foram indo para o outro lado do rio. Só que aí, durante essa travessia, enquanto eles iam para o outro lado do rio, começou uma grande tempestade. Para quem não sabe, uma tempestade é uma chuva muito, muito, muito forte. E no meio do mar, essa chuva é muito mais forte, muito mais perigosa, porque o barco poderia quebrar e eles poderiam todos morrerem afogados. Não era um barco como nós temos hoje, barcos de metal. Era um barco de madeira. E os discípulos ficaram com medo, porque era uma chuva muito forte e eles estavam com medo o barco quebrar e eles morrerem. Só que se vocês prestarem atenção, a palavra fala que Jesus estava dormindo. Não era que Jesus não soubesse que estava chovendo, mas Jesus não estava preocupado, porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. Então não tinha por que se preocupar. Por mais que estivesse chovendo, Deus não ia deixar que eles morressem. É tanto que Jesus fala no finalzinho: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus faz essa pergunta porque os discípulos já tinham visto vários outros milagres que ele já tinham feito. Milagres que a gente contou nas últimas aulas. Então Jesus questionou: Por que vocês ainda têm medo? Vocês não têm fé? Jesus fez essa pergunta porque os discípulos conheciam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que era um Deus que curava as pessoas. Então Deus não ia deixar que eles morressem no mar. Jesus levantou, depois que acordou, Jesus levantou, mandou que o vento se aquietasse e que o mar ficasse calmo. E tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu porque Jesus tem poder para acalmar o vento, para parar o mar. Todos ficaram surpresos porque não acreditaram. Por um momento eles não acreditaram que Jesus poderia acalmar o mar e salvar eles daquela tempestade. Eles estavam com tanto medo que eles esqueceram que Jesus que estava no mesmo barco que eles. Muitas vezes nós vamos estar igual aos discípulos, com Jesus do nosso lado e mesmo assim com medo. E iremos clamar por socorro. Não é errado você pedir socorro a Deus. É muito mais do que certo, porque é só Ele que vai poder te ajudar. Só que antes de pedir a ajuda, você tem que saber que Ele pode fazer. Você tem que ter fé. Assim, diferente dos discípulos que ficaram com medo e acordaram Jesus, você tem que se acalmar, assim como Jesus estava dormindo. Quando você está dormindo, você está calmo. Você está deitado com seu olhinho fechado. Então você está quieto. O que você deve fazer numa situação ruim como eles estavam no meio de uma tempestade. Você deve se acalmar assim como Jesus estava calmo e orar para que tudo mude, para que o vento que está forte fique calmo, o mar que está agitado fique calmo. Quando você estiver passando por um momento ruim e você quer que esse momento se torne bom,
você tem que fazer igual a Jesus, ficar calmo e orar. Pedir ajuda a Deus, porque é Ele que vai te ajudar. Crianças, o propósito da lição de hoje não é só falar que Jesus acalmou uma tempestade. É falar o como Jesus acalmou aquela tempestade. Jesus acalmou aquela tempestade com fé. E Jesus tinha fé porque ele sabia que o Deus que ele servia, o Pai dele, é aquele que cuida de todos, aquele que tem poder para fazer todas as coisas. Então não se desesperem. Assim como Jesus, tenham calma. Respirem, orem, peçam ajuda a Deus. Que o Senhor possa estar te abençoando e cuidando do teu lar.